depois até, se o Renan quiser dar uma palavrinha sobre o Bill Russell aí, que ele vai aparecer no programa de hoje, porque o programa de hoje é sobre recordes, sobre marcas absurdas, marcas que jamais serão quebradas, e depois a gente também vai falar daquelas marcas que estão aí, tem gente no horizonte, tem gente querendo bater, tem gente na mira. Então, o que a gente vai fazer nessa primeira metade de programa? Debatendo, a gente vai tentar chegar nas 5 marcas mais imbatíveis aí. Só que tem um porém. E eu já queria trazer isso agora, soltar a bola pra enciclopédia, não você. Não você, que não é enciclopédia. Ele é, não é? Eu tô com a minha colinha aqui. E eu sou tão mau aluno que eu tô com a cópia da sua cola. Com as minhas anotações da sua cola. Mas eu não quero fazer o top 5. Tem que citar um cara antes, que é o Will Chamberlain. Que o Will Pra falar de Chamberlain, recorde sem começar com o Will Chamberlain. ele é uma máquina de recordes e eu acho que tudo que for de média desses de individuais, ou em um jogo ou em uma temporada, ele fatura, assim, ele fatura. Então, eu não sei como que você vê essa questão de Will Chamberlain, se a gente vai fazer um filtro, mas, pô, sei lá, média de 50 pontos por jogo numa temporada, 100 pontos em uma partida, 25 rebotes de média. Pô, tem tanto recorde dele que Era um volume muito absurdo. que era outro jogo, né? Vale até destacar, assim, quando você vê os registros da época, né? O Will Chamberlain era um cara muito egocêntrico, né? E ele era um cara que toda manhã ele comprava os jornais de todas as marcas e ia ver o que falavam dele, né? Então ele acreditava muito que batendo recordes individuais era a maneira dele se mostrar o melhor jogador do mundo e que ele não ganhava tantos títulos quanto o rival dele. O problema não era ele, o problema eram as outras pessoas em volta, né? Tanto que o jogo de 100 pontos começa num dia que ele tava muito bem da linha do lance livre, normalmente ele não era um cara muito bom de bater lance livre, ele tava acertando, ele resolveu bater o recorde de mais lances livres convertidos no jogo, porque ele falou, pô, eu consigo, tô num dia bom, então eu vou atrás disso. E aí, quando ele foi ver, ele tava com 70 pontos no terceiro quarto, falou, agora eu vou buscar o 100. E ele chegou no centésimo De uma forma ponto. meio bizarra. Esse jogo, inclusive, foi numa cidade chamada Hershey. Exato. Que não era tinham levado que não NBA. tem relação com a do chocolate lá. Não, mandaram não, eu acho que tem. Será que tem? Eu acho que a fábrica é lá, inclusive tinha o cheiro de chocolate no ginásio, um bagulho meio... Pode ser. Depois eu vou confirmar isso. E o jogo foi doideira, porque virou a meta do jogo, né? E ninguém assistindo, não tava passando em lugar nenhum. Tinha, sei lá, quantas Tinha uma transmissão pessoas. de rádio que se perdeu, porque era um jogo tão X, né, que ninguém via nada. O pivô do Knicks estava de ressaca, não jogou, né? Inventaram uma lesão pra ficar feio lá. Aí descobriram que era ressaca, ele não jogou. E teve a parada do tipo... Do tipo, os caras... O adversário começou a fazer falta em outros caras pro Chamberlain não bater lance livre. E aí, o Warriors começou a fazer falta de propósito no adversário pra pegar a posse de bola logo pro Chamberlain fazer mais 100 pontos. E ele faz 100 pontos, ele para. Assim, então foi uma maluquice, foi um negócio absurdo, assim, meio que uma falha na Matrix dentro do universo do basquete. E esse é só um dos recordes absurdos dele, né? Mas vou te falar, sabe qual que eu acho que o recorde dele mais difícil de superar, pensando no jogo de hoje? Não. Porque eu acho que, assim, 100 pontos é um negócio que, assim, é uma insanidade. Pô, o Devin Booker meteu 70 esses dias, sabe? Pegar um dia o Trae Young num jogo em março, sabe? Contra um time tancando, ele inspirado ali. Eu consigo imaginar um cara desse chegando nos 80, nos 90. Um recorde do Will Chamberlain, que eu acho que ninguém mais supera. Eu acho que é o mesmo que eu tenho aqui, mas vamos lá. 55 rebotes num único jogo. É? Eu não acho que ninguém vai superar isso nunca. Assim, eu acho que 55 rebotes. É que tem um que eu ia trazer pra esse segmento que eu ia falar, esse é o recorde mais imbatível. 48,5 minutos de média num jogo, numa temporada, que ele teve na temporada que ele teve, temporada de 62. Exato, que olha essa doideira, gente. O basquete ele tem 48 minutos de jogo. 12, 12, não mudou. E a média do Will Chamberlain foi 48 minutos e meio. Isso não só é impossível de, tipo... Porque, primeiro, um cara pra jogar o jogo todo, ele precisa ser muito bom. Ele precisa ser sinistro. Você fala, mano, deixa eu chegar aqui. Ele se arrastando é melhor que os outros. Então, você já precisa de um cara que seja absurdamente bom. E aí você precisa ter um técnico doido que vai falar, legal, ele vai jogar todos os minutos de todos os jogos. E hoje, os caras não jogam back-to-back. Os caras
Nunca isso vai acontecer, mas nunca mais. Isso já é... Pensando na matemática e na logística do bagulho, já é difícil pensar. Você não vai achar um cara tão bom que alguém vai falar, não, eu preciso dele de todos os minutos e tal. Mas, e ainda você entra em toda a questão física, toda a questão da fisiologia do esporte e tal. É estúpido fazer isso com o seu melhor jogador, basicamente. E falando desse jogo, dessa temporada, na temporada inteira ele só perdeu 8 minutos de jogo por ter sido ejetado. Foi um jogo que ele foi expulso da partida. Só que ele jogou 7 prorrogações. Tiveram 7 prorrogações. Ele jogava todo o tempo e por isso ficou acima de 48 minutos. O top 3 de médias de minutagem por temporada são todos do Will Chamberlain. E, cara, obviamente ninguém vai chegar nem perto disso hoje em dia. E isso tudo é na temporada de 62. Para contextualizar essa temporada de 62, outros recordes de temporada que ele marcou nessa temporada. Os 50,4 pontos por jogo. 25 rebotes, acho que foi, né? 50 pontos e 25 rebotes de média nessa temporada. Isso. Ele arremessava 39,5 bolas por jogo, que também é o recorde. O segundo lugar é o Elgin Baylor, com 29,7 de média. Então, 10 arremessos a menos o segundo lugar. Esse é talvez o recorde mais inquebrável. Assim, ninguém vai arremessar 40 bolas por jogo. Não. É que o bizarro é que a gente tá falando disso numa temporada. Então significa que todo jogo o cara tá arremessando 40. E não é que é todo jogo. Tem um jogo que ele arremessou 30, teve um jogo que ele arremessou 58. Aí você fala, velho, é sinistro. Os 50,4 pontos por jogo, né? Quem mais chegou perto foi o Jordan com 37. O Wilt tem outras acima disso, mas o Jordan quem chegou mais perto com 37. É muito, muito longe. É 27% a menos. Então, realmente imbatível. Imbatível todos esses recordes aí dele. E é tudo nessa temporada de 62, onde ele jogava os 48,5 minutos por jogo. E por que ele aguentava jogar 48,5 minutos, né? Porque, na época, o condicionamento físico dos atletas era muito inferior a hoje, né? O Bill Russell escreveu no livro dele, o clube não fornecia academia. Então, o Celtics não dava academia pra galera. Cada jogador se virava com o que tinha. E aí você pega um cara como o Bill Russell e o Will Chamberlain, né? Pô, qual que é a altura dele? 2,18, 2,16. O Chamberlain. Eu acho que ele tem uns 2,13. A envergadura que ele tinha. Cara, ele dava de braçada ali naquela... os jogadores tudo com média de 1,90, pouco atlético, pouco explosivo, enfrentando o Chamberlain. É até engraçado você pegar uns highlights dele no YouTube, né? Parece que ele tá jogando... Parece quando naquele jogo de base, né? Um moleque de 16 anos, de 2,10 metros, enfrentando o resto da galera. Assim, parece que tá jogando contra criança. Zion, né? Que o molequinho... O cara que é 1/3 do tamanho do Zion começa a marcar pressão, o Zion. Assim, o Zion acho que o filho do Monty Williams, né? O técnico do Suns, ele tem um filho que acho que tem 14 anos, 2,10 metros. É um bagulho absurdo. Caramba. Assim. E tem uns vídeos dele na internet também que é bizarro. É tipo isso, né? E o recorde que você falou dos 55 rebotes, realmente é algo bem perto de ser imbatível. Por quê? Uma contextualização que eu acho legal. Beleza. O segundo lugar é o Bill Russell, com 51 na mesma época. Só que hoje em dia ninguém chega nem perto disso. E para contextualizar, o Memphis Grizzlies, dessa última temporada, foi o único time com mais de 55 rebotes por jogo. Time! Então, o único time que bateu o Will Chamberlain nessa temporada foi o Memphis Grizzlies, que pegou 57,9. Então, cara, se nenhum time bate o Will Chamberlain... Imagina um jogador. jogador vai bater o Will Chamberlain. Esse recorde talvez seja... o mais inquebrável. Eu acho. O mais hoje em dia. Cara, não é porque não é porque é o de minutos, isso é impossível. É impossível. Não tem como acontecer. Pensando nos possíveis mais distantes. Se a gente por categoria. Não, lógico. É porque eu acho que quando você põe a matemática e a lógica, tipo, não tem nem por que alguém querer quebrar isso. 55 eu também já acho inquebrável, mas... Beleza, velho. Os caras vão... vai ter alguém em quadra. Mas talvez esteja ouvindo esse podcast Tom Thibodeau. E aí talvez ele fala, Jalen Brunson, vamos bater esse recorde? RJ Barrett. RJ Barrett. É o RJ Barrett. Vamos bater 48,6 minutos? Vamos. Não, mas enfim, essa temporada... RJ, ou você joga 48 ou você descansa. Você não joga nenhum. Mas vamos buscar esse recorde. Vamos buscar esse recorde, a gente vai se meter em uma prorrogaçãozinha esse ano. Aí eu te tiro de uns jogos, mas exato, quando você jogar, você joga tudo.
Eu vou te colocar nos jogos que tem potencial de prorrogação. Nada de blowout, sem blowout. Imagina, o Knicks tomando de 40 pontos e o RJ Barrett lá. Vou pros meus 48. Cara, é impossível, gente. Mas, então, eu quis trazer antes o Will Chamberlain porque os 100 pontos, 55 rebotes, 25 rebotes de média, 50 pontos de média, 48 minutos e meio de média. Fora que tocos e roubos de bola não eram contabilizados nessa época. Se não. Porque dizem que o Bill Russell tinha média de 20 tocos por jogo. Então, assim, e tem um quíntuplo-duplo não oficial que é do Will Chamberlain, né? Que ele fez, tipo, 50 pontos, 30 rebotes, 20 assistências, e aí o diretor, o scout do Sixers, ele fazia na mão os números. E reza a lenda que ele ainda teve, tipo, 15 tocos e 12 roubos de bola, né? Tem até um meme na internet com esse quíntuplo-duplo. Não é oficial, porque não tem nem a imagem pra dar o check ali se ele teve isso exato. mesmo, mas tem essa lenda ainda, né? Não, mas é que é muita... É muita doideira esse. Era outro basquete. Você não tem. Mas o Will Chamberlain, é aquela questão, você vê os vídeos, muitos desses vídeos das antigas, quando você vê, você fala, mas hoje em dia, mas. Cara, o Will Chamberlain, você vê o vídeo dele, você fala, ele estaria jogando hoje em dia. E eu não tenho a menor sombra de dúvida. Porque ele tinha toda essa fluidez, né? A mobilidade, a agilidade. A técnica dele era boa, né? Não é só tamanho. Exato, não é. E comparado com a época, com os caras que, pô, não tinha o tênis com amortecedor, não tinha. Mano. É isso. O cara terminava o jogo, abria uma breja e acendia um malborão. É tipo... E provavelmente tava fazendo isso antes do jogo também. Então era outro profissionalismo, mas esse cara, você olha e você fala, mano, você põe ele em qualquer época que ele joga. Ele ia fazer 100 pontos num jogo hoje? Não. Provavelmente não, porque você não tem... Existe não, isso. E você tem... Não existe isso, mas você tem caras fisicamente mais prontos pra... Tá todo... O jogo tá maior, tá mais físico e tá mais profissional. Então, ele com aquela... Naquela época ele sobrava, mas você põe ele em qualquer época, eu acho que ele ia ter um impacto bem interessante, que a gente ficou na dúvida do tamanho dele, é 2,16 mesmo. Então, cara, ele tem o tamanho, ele tinha mobilidade, tinha um físico... Seria diferenciado hoje. Não, e hoje ele estaria sendo trabalhado desde os 10 anos, tomando suplemento e... Pô, sei lá o que o LeBron tomava quando ele era criança, mas, tipo, tomando tudo isso. É sinistro. Bom, gente, falar um pouco aqui do Will Chamberlain.